Um dos maiores erros que eu vejo terapeutas cometerem é não investir num vínculo seguro com a criança, né? Então os terapeutas conhecem ali o paciente, aí já quer ali em 2 sessões já trazer um monte de demanda quando a criança ainda não está 100% segura naquela relação. E essa segurança é o que vai garantir com que a criança se abra cada vez mais para fazer as coisas, né, que você quer que ela faça para ela se desenvolver. Né? Eu tô com uma criança e quando eu conheci esse menino, ele fez 4 anos agora, se não me engano. Ele é uma criança muito assustada, né? Então, assim, se eu fizesse uma expressão um pouquinho mais exagerada, ele já ficava assim, né? E já começava a virar para os pais, ia para os pais meio que pedindo socorro, me tira da frente dessa louca aqui. Então, isso foi uma coisa que eu percebi desde o começo, então eu já tinha que ir monitorando, né, a minha forma de interagir, né? Que é o que a gente fala, eu entender as diferenças individuais dele para eu adaptar a minha forma de interagir, né? Para poder potencializar o desenvolvimento dele. Então, se eu continuasse sendo exagerada, espalhafatosa e falando alto, nessa relação especificamente com essa criança não ia dar certo, né? Então eu maneirei e aí comecei a criar esse vínculo com ele entender que eu não ia assustar ele, eu entender que eu não ia fazer nada inesperado e assim eu fui conquistando a confiança dele, digamos assim, até que eu consegui ir aos pouquinhos, né, trazendo esse componente do exagero, né? Então, sei lá, a gente abria uma massinha, aí eu fazia mas assim, muito rápido, né? Um sonzinho de força, que é uma coisa que lá atrás ele já ia panicar se eu fizesse isso, né? Mas ele começou a tolerar cada vez mais essas coisas, né? Porque ele foi se sentindo respeitado na relação. Mas é isso, eu respeito e aos pouquinhos eu vou desafiando, né? Tem um livro aqui que eu fui pegar um dia para mostrar para ele, que eu sabia que ele ia amar, porque é um livro de zoológico, né? E ele ama bichos. E aí na hora que eu peguei esse livro, ele na mesma hora, não. E aí virou, e aí foi pros pais, entendi, você não quer ver esse livro não, né? Então tudo bem, fica aqui livro. E aí eu tirei o livro, mas aí eu voltava pro assunto, porque eu já tinha uma relação um pouquinho maior estabelecida com ele. Mas eu queria tanto te mostrar, sabe por que nesse livro tem o macaco trapalhão aprontando confusão? Tem também a zebra, que se não tem cama, por que está de pijama? Que esse livro é um livro de rimas, né? E aí conforme eu ia só falando pra ele o que tinha no livro, ele foi ficando curioso, né? Aí eu, puxa, tem uma outra parte, eu não lembro direito, deixa eu ver rapidinho ali qual é. Aí eu, de costas pra ele, sem mostrar o livro, eu ia lá, abri o livro, aí eu lia, essa parte aqui, se o urso gosta de mel, come balas com papel. Aí ele foi curtindo a rima, até que no final da sessão, achei até que fosse demorar mais algumas sessões, mas no próprio final da sessão, ele mesmo já foi e se interessou em pegar o livro pra ver. Algumas páginas ele ainda ficava meio assim, né? Mas ele já topou ver o livro junto ali, né? E aí eu fui contando todas as rimas para ele e aí ele amou as rimas, né? Porque ele é muito auditivo, assim, ele é uma criança que registra muito, ele gosta muito do som das coisas, né? Então às vezes eu falo algumas coisas, tipo hoje eu fiz um livro numa tonalidade diferente e ele se amarrou, ele começou a rir e toda hora ele ficava livre e olhava pra minha cara, né? Então sabe, a gente tem que ir percebendo o que a criança gosta, o que conecta, o que não conecta, para criar cada vez mais esse vínculo forte, né? E aí hoje ele já chega, já pega esse livro, né? Queria levar o livro para casa semana passada, aí já foi um outro desafio, né? De lidar com a frustração de que, puxa, eu entendi, você quer muito levar, né? Que esse livro é muito maneiro, é muito engraçado, né? Puxa, ele vai ter que ficar aqui esperando você voltar semana que vem. Vamos falar para ele, fala pro livro que você volta semana que vem. Aí eu ia lá, falava com o livro, não fica triste que ele vai voltar semana que vem, livro, fica aí, hein, capivara, né? Ia falando todos os bichos que tinha no livro, né? E é uma criança que hoje, na sessão de hoje, por exemplo, a gente no final tava lutando jiu-jitsu, né? E ele dando conta de eu conseguir pegar ele e derrubava ele no chão e ele morria de rir. E é uma criança que quando chegou, se eu quisesse fazer isso, ele não ia nem mais querer voltar aqui, né? Então é muito importante a gente investir nesse vínculo, primeiro entendendo como é que funciona essa criança, né? O que conecta, o que não conecta, o que ele gosta, o que ele não gosta, para a gente poder ir oferecendo isso, para estabelecer essa relação de segurança. E uma vez que você estabelece a relação de segurança,
aos pouquinhos você vai desafiando, mas sempre ali sem ser um desafio muito grande, né? Para você não perder a criança nesse sentido, né? E como é que eu sei se o desafio é grande ou não é? Você vai ter que ir sentindo, né? E a experiência, é o seu feeling, é você estar conectada 100% no momento, né? Então fiquem atentos a isso, não queiram pular etapas. E isso, gente, não é porque eu sou psicóloga. Independente da sua área, invista nessa relação. Eu sou fisioterapeuta, eu preciso manipular a criança, né? Talvez você vai ficar um mês sem manipular a criança, porque você vai precisar de um mês para ganhar a confiança dela, para que lá na frente você consiga manipular ela de uma forma que ela não vai chorar, que ela não vai se sentir invadida, enfim, né? Então, qualquer que seja a sua área, invista nesse tempo, tá? Eu dei o exemplo de fisioterapeuta aqui, porque eu já tive mentorados fisioterapeutas e foi impressionante, assim, a diferença do trabalho quando o fisioterapeuta entendeu que, cara, ele talvez vá precisar atender essa criança um mês sem, de fato, tocar nela para que depois sim consiga tocar. E aí é toda a diferença, que aí você consegue, inclusive, acelerar o trabalho, né?